depois as outras mulheres que vão entrar, que vão ouvir. Aonde o Senhor tem o alimento, aquele alimento que nos sacia, Pai, que nos supre. É tudo que nós precisamos, além do alimento mesmo para o nosso corpo, o alimento em formato de amor, Pai. E o Senhor se estabelece, Pai. É o Senhor que modifica, é o Senhor que constrange, é o seu amor, Pai. E que nós possamos ter essa mentalidade de mesa, como nós estamos aqui no devocional na mesa com o Pai, mas que nós possamos trazer isso para dentro da nossa casa. Que a mesa seja um altar precioso, Pai, precioso, tanto o alimento físico quanto o alimento espiritual. E tudo aquilo que a gente come nos transforma, Pai. E que nós somos transformados pela Tua palavra, que é nosso alimento. Obrigada por isso. Seu Espírito Santo, você tem liberdade de usar a minha boca para falar, conectar os nossos corações para realmente penetrar a Sua verdade. Obrigada por isso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Eu quero trazer, eu vou falar Mateus, o livro de Mateus, se vocês conseguirem abrir. Eu vou falar o 16, mas a gente vai voltar no 15 e no 14. E eu quero trazer uma mensagem aqui que tem falado muito ao meu coração, principalmente a gente que é essa linguagem de mãezona aqui, né, que a gente tem. A Raquel não tem o filho dela, o filho em si, mas ela tem um coração de mãezona. Ela tem um coração, ela abraça as pessoas como se fosse mãe mesmo. E se a gente tem isso, que a gente é mal, imagina Deus, né? Mas eu quero trazer um segredo aqui que eu tô Fiz uau, quando caiu a ficha aí, e o Fêmeas, para mim, as minhas mentorias individuais e o próprio devocional, ele é um transbordo. Eu falo, Deus me usa mesmo para poder transbordar, que esse é o segredo, né? O copo tá tão cheio que ele transborda. E Deus faz em nós para usar através de nós. E essa é a maior mensagem, né? O ID é o tempo inteiro. E claro que o meu primeiro ministério são os meus filhos, mas eu uso isso em tudo. Eu quero que as pessoas, eu quero manifestar, ter uma vida com Deus, com Jesus, mas manifestar isso. Então eu uso todo o meu ensinamento para poder transbordar, e esse é o objetivo dessa mesa, de servir mesmo. É sobre servir. Lá em Mateus 16, que eu vou destrinchar um pouquinho para construir a minha mensagem. Mateus 16 conta a passagem de a confissão de Pedro. E eu quero trazer aqui e vou voltar no 14, quando Jesus fala Pedro andar sobre as águas, e no deserto que ele multiplicou os pães. Então eu quero trazer aqui uma passagem. Eu destrinchar um pensamento em cima dessa passagem. Mateus 16, eu vou ler a partir do 13. Chegando Jesus a Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os outros dizem que filho. Perguntou a Filipe: Quem os outros dizem que filho do homem é? Eles responderam: Alguns disseram João Batista, outro Elias, e ainda outro Jeremias e um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: Quem vocês dizem que eu sou? Antes de continuar aqui Jesus estava perguntando para os 12 discípulos, para os 12 discípulos. Quem que as pessoas me veem? Como que as pessoas me veem? Aí os responderam. Alguns disseram, João Batista. João Batista foi aquele que abriu o caminho para Jesus, né? Outros disseram Elias, que é um profeta. Ainda Jeremias, outro tipo de profeta. Ainda uns dos profetas. Cada um via Jesus de um jeito. Jesus aqui, ele ainda era vivo. Depois que ele morreu, ele passou a ser o Jesus, o Cristo, né? Que é o Filho do Deus vivo para nós. Mas aqui, e ele perguntou para os discípulos, tá, e vocês? Como vocês me veem? Olha aqui, e para vocês, quem vocês dizem que eu sou? Como vocês me veem? E aqui eu quero fazer só uma analogia. Vocês duas que estão aqui, como que vocês me veem? Como que eu vejo a Raquel? Igual eu disse, a Raquel não tem filho natural, mas ela é a mãezona, ela abraça como se fosse uma mãe. É uma característica dela. A Eliana teve 5 filhos pequenos. Como que eu vejo a Eliana? Como que vocês me veem? Ó, como eu vejo? Peguem essa chave aqui. Aí Simão Pedro respondeu: Tu és Cristo, filho do Deus vivo. Eu tinha uma revelação sobre essa palavra e o Senhor me deu outra. Respondeu Jesus: Feliz você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado por carne ou por sangue, mas pelo meu Pai que está no céu. E eu lhe digo que você é Pedro, que está sobre pedra edificarei a minha igreja, e portas de Arábias não poderão vencê-la, não prevalecerão, né? Eu lhe darei as chaves do reino do céu. O que você ligar na terra está ligado no céu. E o que você desligar na terra está desligado no céu, está desligado na terra. O que está desligado na terra está desligado no céu. Então advertiu os discípulos que não contassem a ninguém o que ele era o Cristo. Então, o que eu quero trazer aqui? Oi, Michele, a gente está em Mateus 16, bom dia.
E aqui, voltando, Jesus perguntou para os discípulos: quem eu sou? Como que as pessoas dizem que eu sou? Como as pessoas me veem? Cada um respondeu. E aí ele perguntou: e vocês? Para os 12. Só um respondeu: tu é o Jesus, o Cristo, Filho de Deus vivo. Gente, todos eles viam Jesus como mestre. Só Pedro via Jesus como filho do Deus vivo, um Deus vivo, filho do Deus vivo. Aí ele responde muito bem, Jonas, muito bem, como que ele colocou? Muito bem, Pedro, filho de Jonas, porque não me foi revelado pelo conhecimento, sim pelo sangue. E aí ele diz: você vai ser uma pedra que eu edificarei. Pedra sobre a rocha. Aqui Pedro significa pedra, mas é de rocha. Significa quando Pedro, olha essa chave aqui, quando Pedro fala que ele é filho de Deus vivo, é assim que Pedro vê que foi revelado, não só por conhecimento de ler, por revelação. Toda vez que eu estou fazendo um curso online, ministração, eu falo, Senhor, me revela. Por revelação que Deus fala com a gente. Em Provérbios fala muito sobre isso, que o temor de Deus nos dá sabedoria. A sabedoria, ele nos revela os pensamentos dele sobre nós, sobre uma situação. E aí a sabedoria nos dá discernimento, de literalmente discernir. Mas voltando aqui, quando Pedro fala, tu és Cristo, filho do Deus vivo, ele responde muito bem. Olha como que Pedro respondeu isso. Porque é a forma que Pedro o vê por revelação. Quando eu trago aqui que essa mesa de devocional não é só um alimento físico, é um alimento espiritual, eu estou falando por revelação. Como que a gente enxerga as pessoas ou a situação? Ou como a gente enxerga Jesus? Como a gente enxerga Deus? E aqui que eu quero trazer, Pedro respondeu aquilo como ele enxergava Jesus, como ele via Jesus. Aí Jesus respondeu: muito bem. Você é a pedra que eu edificarei. Então, a partir de agora, você não é só filho de Jonas, você é meu filho. Olha isso, gente. E é a partir daqui que Pedro teve com Jesus. Por quê? Jesus tinha 12 discípulos. 12. Só três acompanhavam ele nos maiores milagres. E um deles era Pedro. E aqui, conforme Deus vai nos dando revelação de quem nós somos e quem ele é, ele vai nos usando, gente. Vai trabalhando com a gente. Por que que ele não usou o outro? E aí que eu quero trazer aqui para a gente construir. Aqui que eu quero, porque eu falo, a nossa vida, gente, desculpa o que eu vou falar, talvez possa ser uma coisa muito chocante, mas a gente tem a vida que a gente merece, que a gente tá vivo, que a gente merece, não se não merece, porque Deus tem muito mais para nós. Mas a vida que a gente tem é reflexo da nossa mentalidade. Ou é um processo e tá tudo bem, porque a minha pergunta é assim, oh, isso aqui é um processo? Porque o pessoal, ele tinha que passar pelo deserto, não eram 40 dias. Por que que passaram 40 dias? Então eu fico perguntando, esse que faz parte do meu processo? E tá tudo bem. A sementinha para frutificar, ela precisa morrer. Aí morreu, germinou, cresceu, um bebê para nascer também, precisa de um processo. Ontem eu trouxe numa passagem, num conteúdo que eu estava montando sobre a fênix, gente. Eu falo que eu sou uma fênix, eu ressurgi das cinzas, mas para ressurgir das cinzas, passei por um longo processo. Tudo bem o processo. Mas será que muitas vezes a gente não está lá vivendo uma vida conforme a gente enxerga? O que que a gente está enxergando? Todas nós aqui, eu normalmente falo para quem acredita em Cristo. É muito difícil eu falar para quem não acredita, porque não se conecta com a minha fala, né? Normalmente eu falo para quem já conhece o Senhor. Mas como que a gente vê Jesus? A gente vê Jesus como um profeta? A gente vê Jesus como um Deus vivo? Aqui que eu quero trazer uma pergunta para nós. E aí a gente vai voltar lá um pouquinho para Mateus 15. Mateus 15 fala sobre Pedro de novo andando sobre as águas. Olha a ousadia de Pedro aqui. Pedro era colérico, né, Eliana? Fazia, acontecia, mas olha o coração dele. E a gente depois vai voltar para o 16 de novo. Porém, Judas, calminho lá, traiu Jesus na mesa. E estava tudo certo, porque Jesus fazia parte do propósito do Senhor. Tem pessoas que fazem parte para nos levar para o propósito. Toda vez que eu tenho um relacionamento difícil, eu começo a avaliar que essa pessoa com um relacionamento difícil é um espelho para que eu cuide dessa área da minha vida ali que ela está mostrando para eu avançar. Pessoas fazem parte, a gente só tem que ter discernimento ali de entender o processo. Voltando aqui por 15, o 15, o 15, 15 não, 14, antes do 15, o 14. O 14, 22, Jesus andando sobre as águas.
Logo em seguida, Jesus, voltando um pouquinho, tá? Então a gente estava no 16, vai voltar para o 14, depois para o 15. Aí a gente vai entrar no 16 de novo. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fora diante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia da multidão, tendo despedido a multidão, subiu sozinho em um monte para orar. Então Jesus foi orar primeiro. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava consideravelmente distante da terra. O barco já tinha ido. Ele ficou orando, o barco já tinha ido. Fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, então vamos imaginar que o barquinho já estava indo lá, e os discípulos estavam todos no barco. Jesus dirigiu-se a ele andando sobre o mar. Então Jesus parou de orar e foi andando sobre o mar para encontrar o barco. Vamos falar de uma forma muito lúdica aqui. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram com medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenham medo. O Senhor disse a Pedro: se tu és, Senhor, disse Pedro. Senhor, disse Pedro, ó o Pedro aqui. Se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, respondeu ele. Aqui tem um destrecho que eu já trouxe, né, sobre o barulho do vento, que aí Pedro andou sobre as águas, perguntou. Por isso que toda vez que Deus para ir para algum lugar, eu pergunto se é ele, porque se é ele, ele sustenta. Se não for ele, ele não sustenta. Porque às vezes a gente está indo para uma direção, pela nossa força do nosso braço, e quer que Deus dê provisão, proteção, né? Então a gente tem que estar muito com discernimento. Aqui Pedro foi um pouquinho para frente, no 30, ele reparou no barulho das águas, ele tirou o olho de Cristo, ouviu o barulho das águas e caiu. Só que eu quero trazer aqui mais do que ele ter reparado, cuidado com o que a gente ouve, que pode nos tirar do foco que é Cristo, do olhar. Então vamos trabalhar aqui com o olho e com o ouvido. O que que eu estou ouvindo? O barulho dos ventos que dá medo? Ou estou vendo Cristo? Mas antes de destrinchar essa parte, quando ele está ali no barco, ele viu Jesus, ele sentiu medo. Será que quando a gente está passando por tribulações na nossa vida, quem é Jesus? Um fantasma? Muitas vezes Jesus está ali com a gente tem que ter essa convicção. Quando ele fala, não tenha medo, tenha coragem, sou eu. A gente tem que ter essa convicção. Como que a gente olha? É aqui que eu quero. Como que a gente olha para uma situação de tribulação? Como que a gente olha? Como eu olho quando eu passo por uma de tribulação? Eu fico assustada, com medo, é um fantasma? Aí, indo um pouquinho para quem é Jesus, a minha pergunta é como que a gente vê Jesus? Porque ele perguntou para os 12 discípulos, como que as pessoas me veem? Cada um disse uma coisa. Ele perguntou: e vocês? Como que vocês me veem? Só um disse: é o Jesus Cristo. Aqui era um Deus para salvar a gente de tribulação. Será que é um fantasma? Jesus! Quantas vezes a gente grita Jesus aqui? Aí um pouquinho para frente, no 15. Lá no 15:32. Um pouquinho para frente, só estou fazendo uma analogia. Jesus chamou seus discípulos e disse: tendo compaixão dessa multidão, já faz 3 dias que eles não estão comendo. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer no caminho. Os seus discípulos respondendo: aonde poderia encontrar neste lugar deserto pão suficiente para alimentar tanta gente? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, respondeu eles, e alguns peixinhos. Algumas versões trazem 7 pães e 2 peixinhos, tá? Ele ordenou à multidão se assentasse no chão e depois de tomar os 7 pães e os peixinhos e dar graça, mesmo em meio de pouca quantidade, dar graça, o pãozinho de o bolinho de chuva, Eliana, dá graça no bolinho de chuva aqui. Partiu e entregou aos discípulos e os discípulos à multidão. Todos comeram até se fartar. Olha, todos comeram até se fartar. Ajuntaram cestos, 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Ainda sobraram. Se fartaram e sobraram. O que comeram foram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E, havendo despedido a multidão, Jesus entrou no barco e foi para a região de Magadá. O que que eu quero trazer aqui? Quando a gente está passando por um deserto, quando a gente está passando por um deserto e às vezes a gente não tem, né? Só tem o bolinho de chuva, por exemplo, a gente sabe que a gente dá graça e que Deus vai nos suprir. Tem uma música chamada Jeová Jireh. Do que temerei se ele vai me suprir? Aqui a gente está passando por dificuldade, a gente tem convicção de Deus que Jesus vai suprir a gente.
A gente fica, Senhor, manda aí o maná, manda aí o suprimento. Ele já nos supriu em todas as necessidades. Quando ele colocou Adão no jardim, já tinha tudo ali. Era só Adão cuidar e cultivar do jardim. Tem princípios, ele era só esticar a mão e pegar a maçã e comer. Porém, no deserto caía o maná do céu. Às vezes a gente só fica, conhece um Jesus, só um Jesus de nos suprir um socorro. A gente só conhece um Jesus de saber que ele é um supridor. Como que você vê Jesus, Michele? Como que você vê Jesus, Eliana? Como que você vê Jesus, Raquel? Quem é Jesus para vocês? Quem é Jesus para mim? Ele é só um Deus que supre as minhas necessidades? É um Deus que eu estou passando por um apuro e ele vai vir ali, que eu estou com medo e ele vai vir ali? Ou ele é o Deus? Ele é o próprio Deus. E conforme eu vou vendo Jesus como ele é para mim, diz muito mais sobre mim. Quando Pedro diz é o Deus, é o Jesus, o Cristo, ele falou: a partir de agora você é a pedra que eu edificarei. Ele pôde contar mais com Pedro. Às vezes a gente quer que Deus usa mais a gente, faz mais, mas a gente está limitado, olhando Deus só como o supridor daquele pão que não tem, olhando Deus só como um dia difícil que ele está lá para não tirar do medo. Voltando no 16, ele disse, voltando no 16 lá, 16, 16, que ele disse, eu vos digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Se ele é a igreja, está falando que ele é a rocha. Ele não é mais só filho de Simão, de Jonas, Simão, filho de Jonas. Ele, como eu disse, ele é filho de Deus. Um Deus, gente, que ressuscita, um Deus que abre o mar vermelho, um Deus que faz o Rio Jordão secar, um Deus que faz brotar. Esse é o nosso Deus. Jesus não é só. É aqui que eu quero trazer como que a gente olha Jesus. Como? Porque às vezes a gente se coloca só no lugar de filho pedinte. Como que Deus vai usar um filho pedinte? Tá tudo bem, o Felipe tem 15 e 12. Eu não tenho como confiar muita coisa para eles ainda. Estou no processo. O Felipe falou, mãe, já estou com adolescente, já estou andando sozinho. Verdade? Que bom, tá no processo. Mas ainda não posso dar a nossa casa para ele digerir. Como ele fala que ele fala que ele é o dono da empresa, tá? E eu sou a funcionária dele. Tá tudo bem, ele já tá vendo assim mesmo. Eu quero deixar isso aqui para eles. Mas, enfim, ele não pode ainda tomar algumas decisões. E olha, eu tô trazendo aqui, ele já está se vendo como dono da empresa, está se vendo algo ele está acreditando que a minha empresa vai crescer, ele vai ser o dono. Olha aqui, como ele vê. Olha aqui, como que a gente vê as coisas, é sobre ver. E aqui ele disse assim, ó, edificarei a minha igreja e as portas do Aedes não poderão vencê-la, a porta do inferno não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino do céu. O que você ligar na terra está ligado no céu, e o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Olha a autoridade que nós temos em nome de Jesus. Que Jesus que a gente, como que a gente vê Jesus? E aqui que eu quero trazer quando Eva estava lá no deserto, no paraíso, ela ouviu a voz da serpente. Ouviu. E aí ela foi lá e comeu. E aí saíram do paraíso, né? Se distanciaram de Deus. Quando Adão, que Deus falou para Adão, coma de tudo, Adão, menos dessa árvore. E aí a Eva foi lá e comeu, porque para Deus uma só carne, e comeu. E aí ele perguntou para Adão em Gênesis 3, aonde você está, Adão? Aonde você está? Quando Pedro aqui reparou no barulho das águas, e quando eu estou lendo Mateus 15, né, 14, ele reparou no barulho das águas, ele deixou de olhar para Cristo, ele reparou. Aquilo que a gente ouve nos leva para um lugar. Quando Pedro ouviu, reparou no barulho das águas, ele caiu. Quando Adão ouviu a serpente por meio de Eva, ele saiu do lugar que ele estava, que era de relacionamento com Deus, daquilo que era totalmente suprido. E a gente ouve, por isso que eu tomo muito cuidado com a mesa que eu sinto, o que que eu estou ouvindo, o que que eu não estou. Muito cuidado, porque o que a gente ouve nos leva para um lugar. E o lugar que nós estamos, eu consigo enxergar. Como que Deus, Adão, quando ele estava lá, ouviu a voz da serpente, por meio ali da conversa com a Eva, saiu do lugar dele. Deus perguntou: aonde você está? Tá aqui na minha versão. Aonde você está? Cadê você em algumas versões? Aonde? Você acha que Deus não sabia?
Aonde você está? Aí estava sentindo culpa e vergonha. Como que ele estava olhando Deus? A partir da onde ele estava. Um Deus que ia punir. Um Deus com cajado na mão. Trazendo para uma analogia de Pedro. Tu é filho do Deus vivo. E aí Jesus pôde usá-lo também. Só que depois eu vou trazer numa outra ministração que Pedro ele chama aqui no 16 como pedra de edificação. E um pouco mais para baixo ele chama Pedro de pedra de tropeço. Mas isso aqui eu vou trazer um pouquinho. Então, por mais que Pedro tinha revelação que ele era o Cristo, Deus confiou para ele algo mais que ele não confiou para os outros. Mas tudo aquilo que é totalmente valoroso também é totalmente perigoso, como nós mulheres. Nós somos mulheres que fomos feitas para ajudar os nossos maridos. Nós também temos o mesmo poder de destruir. É a mesma proporção. Se Deus está contando comigo como um chamado para levar a palavra para as mulheres de transformação, vamos imaginar que aqui ele está me edificando para isso. O diabo também não tem dúvida de como ele bate em mim. Para eu ser uma pedra de tropeço. De repente não fez isso ali com, sei lá, um dos outros discípulos. Felipe, por exemplo. Talvez não. Entende? O lugar, conforme a gente vai ter revelação em Cristo, ele vai nos usando. É aqui que eu tô querendo trazer. E é aqui que eu fecho, 8h40, ouvindo um pouquinho vocês. A Raquel não tô vendo. Eliana, não sei se você consegue abrir a câmera. A Michelle, como que você, onde você está, Michelle? E como você vê Cristo? Eu vejo Cristo como tudo. Tudo eu vejo Cristo. Tudo. Mas, ao mesmo tempo, conforme acontece alguma coisa, eu me distancio dele. Eu acho que ele é inacessível, mas é porque a minha dor faz com que eu sinta ele inacessível. Mas eu acho que ele é tudo, ele é tudo, tudo. Tudo eu vejo Jesus. Tudo, 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 tudo. Só que quando eu estou no meio da dor, eu vejo ele, eu me distancio dele, então eu vejo ele longe, bem longe. Mas é eu que faço isso, não é ele, né? Óbvio. Onde tu está, Michelle? Foi ele que está, foi Adão que se afastou. Ele correu para se esconder. Exatamente, eu vejo ele longe, porque eu me sinto não merecedora de estar perto. Eu sempre tive esse sentimento, sempre, de achar que eu não mereço orar, eu não mereço a presença dele, eu não mereço ter ele perto. É um sentimento que eu tenho muito forte dentro de mim, quando algo sai do controle assim, de achar que eu não mereço que ele tenha tempo e ouvidos para me ouvir. Então, por muitas vezes eu fico calada, muito calada, porque eu acho que eu não sou merecedora dele me ouvir, dele me curar, dele me sarar, dele estar perto de mim. Então eu me distancio ao ponto de eu ver ele bem longe, bem longe, bem longe. Você consegue compreender que você que se põe neste lugar mesmo? Então, conforme você está perto dele, se relacionando com ele, mais você é merecedor. Tem que mudar aqui na mente, né? Por que que você não se sente merecedora? Tem uma raiz aqui, mas quanto mais perto dele, mais perto, não longe, porque não é sobre merecer. A Gigi e sua filha, você não, você pune ela assim quando ela se sente, pelo contrário, você quer ela perto para se relacionar com você, sua filha. Se você, como mãe, que é mal, imagina Deus. E conforme você vai se relando com ele, tendo mais intimidade com ele, você vai gerando coisas nele, mais ele vai te enchendo, te dando coisas. Então, a vida que você tem hoje é porque é o lugar que você se pôs nele. Mas por que que você está pondo aqui? Adão, quando ele fugiu, é porque ele estava sentindo culpa e vergonha. Isso daqui tá com cara de uma condenação do diabo aqui, ó. Uma condenação. Mesmo que nós fizemos alguma coisa, é se arrepender e voltar para o pé dele, ter intimidade com ele. E talvez você esteja reaplicando isso tanto na sua vida espiritual quanto na sua vida num todo ali. Então, aqui, ó, tem que entender o porquê que você está se colocando aqui. Porque tudo que o diabo quer, lembra, tudo que é valoroso para Deus é tal, altamente perigoso. O diabo ele não vai investir em uma pessoa que. Ele não vai se investir em alguém que já é das trevas. Se você tem. E o diabo, ele, muitas vezes, se você não sabe o seu propósito, ele sabe. Só que ele não tem como bater no seu propósito, onde ele bate na sua identidade. Para quê? Para você realmente ficar longe, para não desfrutar disso, não gerar coisas com isso, não virar o Pedro, que foi lá e participou dos maiores milagres com ele. Dos maiores, só de 12, 13, 3 viram os maiores milagres. E só um chegou até o fim. Então, aqui o convite para você refletir, esse Deus mesmo, aonde você está? O que que você está ouvindo que está te deixando distante de Deus?
A ponto de ele estar falando para você hoje, aonde você está, Michele? Primeiro. Segundo, da onde você está, você enxerga ele, um Deus distante. Um Deus distante. Ele está perto de você, ele é teu pai, aquele que te supri, aquele que tá, quando você está com medo, mas ele é o Deus vivo. Então, o que você está ouvindo dentro da sua mente é o que está te pondo neste lugar. Passar a ouvir a voz dele. Ele é um pai, ele não está com cajado na mão. Eu não acredito nesse pai com cajado na mão. Esse dia eu estava chorando porque eu fiz algo, né? Já um tempo, já me arrependi. Eu falei, Senhor, eu não acredito num pai que condena. Às vezes eu me sinto condenada nessa área, eu não acredito que um pai que condena, eu acredito num pai que corrige, um pai que instrui as consequências das nossas atitudes. Se tem legalidade no mundo espiritual, abrir porta no céu, fechar, abrir e fechar, mas eu não acredito num pai que condena. Então, esse lugar que você está, Michele, você está reparando num barulho dos ventos. Ou você está lá como o diabo falou para Adão. E aí ele ouviu a voz do diabo e se escondeu. E aí Deus perguntou para ele: aonde você está? Ele respondeu: eu ouvi, olha o que ele colocou, ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Nu significa sem vestes, e veste é o comportamento de Cristo, é a justiça dele. Olha aqui, o que é que você está se sentindo nu? Deus respondeu: quem lhe disse que você estava nu, Michele? Quem te disse? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem. Foi a mulher que tu me deste. Ele está jogando culpa em quem aqui? Não, mas eu não tenho medo de Jesus. Eu não tenho medo. Não, não é esse o sentimento que eu tenho. O sentimento é que eu acho que tipo, ele me ensinou. Ele é santo, perfeito e tão maravilhoso que tipo, quando eu tô com esse sentimento dentro de mim, frustração, tristeza, tudo, eu não me acho, eu acho que ele não Digna. merece. Não, eu acho que ele não merece me ver assim. Aí eu me escondo. É uma coisa louca, eu sei. Eu não consigo nem Mas eu direito. Mas é como assim, eu amo tanto ele, eu sei que ele tem, que ele é tão bom, tão perfeito, tão justo, que quando eu tô com esses demônios na minha cabeça, esses sentimentos ruins, eu não quero que ele esteja perto, tipo, para ele não ver. Lógico que ele vê, óbvio, eu sei disso, não sou tapada, mas é como se eu quisesse, tipo, fingir que eu não tô lá para ele não ver. Eu não sei explicar direito, mas é mais ou menos isso. mas você Mas não é sabe quem. medo, né, de maneira nenhuma, muito pelo contrário. Eu acho que eu tenho tanto temor, tanto tremor por ele, que eu acabo me afastando para, eu não sei explicar, para ele não ver que eu tô fragilizada, por exemplo. Sabe o que me lembra? Antes de Jesus, tinha lá os átrios, né? E para chegar até Deus, tinha que passar pelo Santo do Santo, e só lá na intimidade podia. Você, assim, falando aqui com todo o amor, Michele, você como se Deus tivesse, ele é tão maravilhoso, você tem tanta reverência por ele é tão grandioso, ele tá lá e você tá aqui, por conta dessas vozes que te põe neste lugar. Mas por meio de Jesus, minha amiga, ele tá aqui, ó, dentro de você, já não existe mais, o véu se rasgou. E talvez é esse lugar que ele está te mostrando onde você está, Michele. Quem disse que você tem que estar aí? São as vozes, como você bem colocou, que você está ouvindo. Então, a voz que a gente ouve nos põe num lugar distante de Deus. Você tá, mesmo que você sabe que Deus é seu pai, você está se relacionando com ele como um Deus. E ele quer se relacionar com você como um pai. Como você se relaciona com a Gigi é o mínimo que ele quer se relacionar com você. Tem uma distância, ele está te chamando para perto. Só que ele continua no lugar, é você que tem que ir até ali. E aí, trazendo para Jesus, como que você vê esse Deus? Jesus, como João Batista, como profeta? Como que você vê esse Deus? Como você vê esse Deus? Como um Deus maravilhoso, poderoso, mas um Deus que está lá. E talvez a sua vida, como eu disse que a vida que a gente tem é responsabilidade nossa, essa vida que você tem hoje é porque você está neste lugar aqui, ó, longe dele, se escondendo dele, porque você se sente nua de alguma forma. Então ele está te chamando para perto dele, é aqui. Ele quer que você o veja como você o veja e o ouça como o Deus vivo, o seu pai que vai te alimentar, que vai cuidar, é mais do que um supridor, mais do que o dia que você está com medo. Ele é, como você falou, tudo, é tudo.
Mas é tão genérico, tudo é tudo, eu vejo Deus em tudo, mas em você? Então, aqui o convite hoje é você realmente pensar, né? O convite, essa mesa, esse alimento. Por que que eu estou me colocando neste lugar? Por quê? O que é que está me afastando? Eu estar nua, sem roupa? E aqui é um grande processo, que é você está ouvindo vozes mesmo. Talvez não se sinta digna. Tem alguma coisa aqui que está te realmente. Por que que você está se permitindo a ficar ouvindo essas vozes? Entende aqui? Que ele tá te chamando para perto, Michele. Para mim, você é uma. Ele vai te usar muito ainda para tocar outras mulheres, outras Micheles. Porque ele me usa para tocar outras Adrianas. Outras Adrianas. Quando eu me divorciei, a minha mãe falou assim: quem é que ia me querer? Uma mulher abandonada com 2 filhos. Eu me coloquei numa condição. Não, eu sou filha amada. Vou pagar, tem o preço da consequência, como qualquer adulto sabe que tem preço, tem as consequências de uma decisão tomada, mas eu sou filha amada. E é este lugar, mesmo que eu passei por um processo igual a Fênix, e só foi possível porque eu me coloquei pertinho dele. Quem é Deus para mim? Ele é meu pai, me protege e me provê. Tanto que hoje eu uso uma aliança por falando isso. Eu não sou uma mulher abandonada, eu sou uma mulher que eu tenho um Deus que me protege e me provê. E as vozes que eu estava ouvindo, espiritual ou através da minha mãe, porque o diabo só usa pessoas e pessoas próximas, que se fosse a vizinha eu nem ia prestar atenção na vizinha, para me colocar neste lugar de distância. E ele tem me suprido e me provido mais do que dinheiro, mas emocionalmente. Entende? Aqui o Senhor está te chamando um pouquinho mais para perto. Ele está te chamando, Michele, onde você está? Dessa manhã ele está falando exatamente isso para você. Só que hoje você tem um Jesus que você considera, né, um Jesus que te deixa bem pertinho, o véu já foi rasgado. Você consegue enxergar dessa maneira? Sim, sim, isso não é um sempre, né? Não é uma coisa assim contínua todos os dias. Imagina, muito pelo contrário. Só que quando eu tenho essas quedas de, né, tipo, de emoção, tudo, eu me escondo, porque eu não acho que ele mereça me ver. Eu sei que ele me vê, óbvio, mas assim, é como se ele fosse, ele é tão maravilhoso que eu acho que ele não merece me ver desse jeito. Aí eu me escondo dele, no sentido assim, aí eu ponho ele lá longe, para tipo, eu melhorar e tipo, voltar a ativa, vamos dizer assim, entendeu? Que nem eu Entendi. sei direito, imagine vocês ouvindo, né? Tentar entendendo muito. Não, você está olhando com o seu. Então, você tá olhando Deus com a sua ótica. Como você está olhando Jesus? Como profeta, João Batista? Como você está olhando ele como um Deus? É como se ele não fosse merecedor da sua presença, porque você está triste, ele não merece, ele é tão maravilhoso, né? Olha como você se coloca lá embaixo, se diminui, entende? Aqui são as vozes que você está ouvindo. Aqui são literalmente as vozes que você está ouvindo. Então, aqui, Michele, é trocar essas vozes. E aqui precisa ser um trabalho, de repente, mais de perto. Por que que você está ouvindo essas vozes? O que que é que entrou aí dentro de você? Né? O que é que você está se sentindo nua? Nua, né? Sem a revestimenta dele. Por mais que você fez alguma coisa, por mais que a gente faz alguma coisa, por mais que, volto a dizer, por mais que a Gigi faça alguma coisa, que ela se sinta, você vai buscar ela para sentar na mesa com você. Você vai buscar. E talvez é isso que ele está fazendo. Eu quero você perto de mim. Muda essas vozes que você está ouvindo. Muda essa lente. Muda. Porque é isso, ele quer você pertinho. E se você está triste, precisa se relacionar mais com a parte do espírito, porque a tristeza talvez é um momento que a gente está passando, mas vem a alegria, né? A paz que é ele. Mas aqui a gente vai conversar depois que eu puxar um pouquinho você para cá, você está numa mesa trocando o que você está ouvindo. Porque numa dessas, como você falou, não é todo dia. Eu estou triste. Ninguém está livre de estar triste um dia, mas é nessa hora que a gente tem que estar mais perto. Quando a palavra de Deus fala, quando um está fraco, tu está forte. Porque numa dessa, você pode cada vez mais se distanciar, entende? Quando o viu está muito distante. É igual eu falo quando tem a rodovia, a distração, né? Eu oro todos os dias, Senhor, não me deixe distrair, não me deixe ouvir outras vozes, porque de repente a gente se distancia, fica muito distante. Não, ele quer você pertinho, pertinho.
Hilda, bom dia. A Hilda entrou. Raquel, consegue falar um pouquinho como é para você? Como a Michelle trouxe, eu amo a vulnerabilidade. Na vulnerabilidade, Michelle, que existe a cura. Tá aqui, ó. Ele já tá trazendo uma direção para você, né? Ele quer você mais perto. Eliana, minha amiga Raquel, acho que não tá ouvindo. Você consegue falar? Consigo sim, Dri. Eu vou continuar na meada da Michelle aí, para não sair muito, depois eu falo como que eu vejo Jesus, né? Ó, a Michelle, o espiritual dela, né, ama tanto a Deus, está super alinhado, mas quando ela fala das emoções dela, eu não posso fugir disso, Dri, porque a gente fala das nossas emoções, emoções é alma. Corpo, alma e espírito. Teu espiritual com Deus está super alinhado, mas a tua alma tem algo aí que está reprimido, né? Existe algo que está reprimido. Provavelmente lá na infância, se você for analisar, pensar, hoje eu trago isso para você, quando você estiver aí durante o dia na sua casa, à noite, quando você estiver tranquila, fazer uma respiração e lembrar se algum dia você teve que ficar se escondendo da sua dor. Levou uma surra da mãe ou do pai e de repente, olha, fica quieta, vai lá para o quarto, fica de castigo, eu não quero ver você assim. Eu estou te dando um exemplo. Alguma coisa na tua emoção foi dita na infância, algum trauma nessa questão de eu preciso me esconder quando eu estiver triste. E aí você faz o quê? Você se esconde de Jesus. Porque as nossas emoções, você fala, isso não é diária, isso é de vez em quando. Eu não sei se vocês entendem, né? Nem você entende. Por quê? Porque são as tuas emoções que estão dando essas vozes para você. Você precisa se esconder. Eu não quero ver você assim. Então, alguma voz você escutou na infância referente a isso? Presta atenção que Jesus ele fala, vem a mim, né, os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E quando a Adri falou de vulnerável, a primeira pessoa que nós amamos demais e que nós confiamos, porque está faltando segurança. Você ama Deus, você é apaixonada por Jesus, mas você não tem segurança nele. Porque quando você tem segurança, você tem total. Quando Pedro andou ali, né, viu o barulho, andou sobre as águas, ele teve confiança, segurança, ele mostrou que ele era vulnerável. E você pode mostrar para Jesus, para Deus, que você é vulnerável nas suas dores. Ele vai te amar quando você entregar exatamente essas dores. Você vai ter um contato muito maior com Deus quando você falar, Deus, olha aqui, olha o que eu estou passando. Eu estou assim mesmo, olha os meus pensamentos. Ele já sonda. A palavra fala assim, para onde fugirei eu? Você não tem como fugir dele. Se você estiver no mais alto, se você estiver lá no profundo, se você estiver no lamaçal do pecado, você vai ter Deus com você, Jesus com você. Se você estiver super alegre, rica, abundante, a única coisa que você vai conseguir ver se você realmente tem Jesus, tem, eu sei que tem, mesmo rica, é numa árvore, é numa flor, é na natureza, no barulho, é no espiritual. Então, como você pode fugir dele? Minha amiga, minha amada, não foge dele quando você estiver vulnerável. Começa a colocar na tua cabeça assim, é quando eu estiver mais vulnerável, Jesus, que agora eu quero te encontrar. Porque eu não tenho como fugir de ti. Aonde eu estiver. Então, tenta, porque existe uma voz aí que não é tua, que foi implantada em algum momento da tua vida. Né? Então, fica essa dica para você fazer. Fala, Deus, eu quero agora ficar perto de ti na vulnerabilidade, eu não vou mais me esconder. Alguém falou para mim me esconder, mas eu não vou me esconder mais de ti. E tenta Na fazer esse verdade, exercício. na minha infância foi uma infância muito, muito feliz. Eu não tenho problema com a minha infância. Mas eu me sinto assim desde 2023. Já vai fazer quase 3 anos que eu tô assim, nesse sentimento de não merecer que ele me veja quando eu tô assim, né? 2023, eu orei muito por uma coisa acontecer, eu orei muito, eu jejuei, eu clamei, eu clamei, eu clamei, clamei. E Deus, só Deus sabe o quanto que eu orei por aquilo acontecer. E quando aquilo aconteceu, aconteceu tudo errado. Nossa, tudo errado. A minha filha entrou em depressão, enfim, aconteceu várias coisas e eu regredi para o lugar onde eu estava, do jeito que eu estava. E o meu grau de humilhação e de inutilidade foi muito alto. Aconteceu tipo, e tanto é que eu era da intercessão, eu saí da intercessão. Em 2023 eu mal servia ao Senhor, eu ia para a igreja, tipo, igual Deus me livre, né? Missa de domingo, você tá lá por tá e nada.
2023 foi muito, muito, muito pesado para mim, muito pesado mesmo. Eu mal ia para a igreja, eu larguei 2 ministérios que eu tinha, e desde então, esse sentimento, aí depois me conciliei, voltei para a intercessão, ainda não. Embora seja chamada, eu sei que uma hora ou outra Jesus vai me pegar de jeito, eu não me sinto preparada ainda, vamos dizer assim. Mas foi depois de 2023. 2023 foi um marco maldito na minha vida. Foi terrível mesmo. Quando você diz para mim que a sua infância foi maravilhosa, acredito, que bom. Só que você já se sente não merecedora, você tem uma raiz de humilhação, porque, Michele, a nossa infância nunca que foi perfeita, nunca que foi maravilhosa. Sabe por que eu te falo? Porque às vezes até o simples fato, uma vozinha de... Eu fiz um vídeo outro dia de uma mãe que fala assim, como forma de amor, porque muitas vezes a forma de amor também atrapalha. Uma mãe que fala assim para uma criança, filha, come tudo, se você comer tudo, a mamãe te dá sobremesa. Aí a criança cresce, sabe como? Se eu fizer isso aqui, Deus vai fazer isso. Se eu fizer isso aqui, Deus vai fazer isso para mim. E não é assim. Mas essa voz está implantada. Então, quando eu falo que existiu algum trauma, existiu alguma emoção, não precisa ser algo tão impactante. Uma simples voz pequenininha pode estar aí, como é que fala? Está reagindo nas tuas emoções. Então, quando você fala que se sentiu humilhada, a gente nunca sente algo, Michele, que a gente não conhece. A gente já viu, está dentro da gente. Se você conhece a humilhação, é porque você já foi humilhada em algum momento da sua vida. Então, a infância é isso. E o que é humilhação na criança? Às vezes foi para a escola com um caderno que não gostou, às vezes uma borracha. Então, as simples coisas, as nossas emoções regem o adulto. A importância da gente conhecer por quê. Por que eu me senti? Hoje, você não vai falar, eu estou me sentindo assim. Você vai perguntar por que eu estou me sentindo assim. Por que eu me senti humilhada? Por que eu fujo de Deus na hora da minha vulnerabilidade, um pouco, digamos assim, as tuas emoções. Cada um tem uma, né? E por isso que a terapia, esse cuidado com a alma é particular, porque a mesma emoção que você passou, trauma que você passou, eu posso ter passado, mas eu não tenho esse problema, talvez. Eu digo isso porque eu tive vários pontos de humilhação, dessa distância de Deus, a conexão com Jesus, muitas vezes, é a conexão que a gente teve com o pai da gente. Talvez um simples dia o seu pai falou para você estava chorando e ele falou, estou só dando exemplo, tá? E ele falou assim, vai para dentro do quarto, filha, não mostre isso não, vai lá, fica bem, enxuga e volta. Então, essa simples frase, talvez como forma de amor, filha, seca as lágrimas, vai lá para dentro do quarto, não mostra para ninguém que você está assim, olha, pinche o cabelo e volta. Só simplesmente isso pode causar isso em você agora. Então, você identificar essas emoções é muito bom. Eu gosto muito dessa palavra, agora voltando para mim, porque acho que foi logo no começo do ano que eu contei o testemunho de Pedro, né? Que eu estava dentro de casa e não tinha nada para mim, eu estava sem dinheiro para pagar as dívidas, e de tarde eu falei, não vai ter nada, mas eu não fiquei olhando para o vento aquele dia. Aquele dia Deus teve um encontro comigo, porque eu olhei a minha alma, a minha escassez de infância, o medo que eu tinha inconsciente do dinheiro. Aí eu falei, se Pedro andou, ele viu o barulho, e mesmo assim ele não se incomodou com aquele barulho. Então, hoje, Deus, eu estou olhando a escassez, eu não tenho dinheiro para pagar mais tarde, eu não vou olhar o barulho. Eu não vou olhar essas vozes, eu confio em Ti. O Senhor é aquele que segura. Quem é Jesus? Aquele que segura na minha mão, Filho de Deus, que eu confio plenamente nele. Então, eu comecei a lembrar da minha infância, agradecer ao meu pai, que ele tinha dado pouquíssimo para mim, mas estava tudo bem. Meu pai foi super carinhoso. À minha vista, o meu pai foi um homem super carinhoso, mas o meu pai não tinha suprimentos para dar para a gente. Ele trabalhava, e aí nós tínhamos 9 filhos, era muito escasso, e a Eliana tinha o quê? Medo da prosperidade, medo do dinheiro. Por que eu trabalho no SBT, eu viajo, eu faço tantos artistas e o dinheiro não vem para mim? Porque eu tenho medo. Aí vai Deus. Então, eu achava que eu amava tanto, eu entregava a profecia, eu falava as línguas, mas na hora da minha escassez eu tinha medo. Eu tinha preocupação, eu não fazia igual Pedro. E Pedro chamou Jesus porque ele foi forte, ele foi rocha. Para ser rocha, Michele, não é fácil. Para ser rocha, eu tive que acordar aquele dia, várias pessoas para eu pedir dinheiro emprestado, e eu falei, não, eu vou crer, está aqui na minha mente, esse medo, esse trauma, essa alma, essas emoções minhas. E eu falei, Jesus, eu creio em Ti. Eu creio que mais tarde o Senhor vai suprir de alguma forma. E quando foi de tarde, meu filho falou, mãe,
toma aqui o cartão. Então, quando você vai acreditando, eu vou te dando um exemplo. Antes de ontem, de madrugada, eu olhei no site e vi lá um kit de shampoo que eu queria. Até salivei, porque eu amo perfume e eu gosto do cheiro daquele kit. E eu falei assim, meu Deus, eu queria comprar tanto esse kit. Aí, conversando com a minha amiga, eu falei assim, amiga, eu vou usar o poder da alma, do que eu acredito, do pensamento, a força, porque Jesus falava o tempo todo, você crê, você crê, você crê, e às vezes a gente não crê. Aí, eu vou falar rápido, porque eu já falei demais. Aí, eu cheguei e falei assim para ela, amiga, eu acredito que amanhã vai aparecer um trabalho para mim, em plena terça-feira, vai aparecer um trabalho, é muita fé. Vai aparecer um trabalho para mim, eu vou comprar esse kit, vai ser o valor desse kit. Apareceu. Esse Deus, esse Jesus está esperando de nós. Ele já deu tudo, a Bíblia relata que ele já deu a fé, ele deu abundância, só que muitas vezes, Michele, ele quer essa vulnerabilidade, ele quer que a gente descubra por que, que a gente se afasta, por que, que a gente quer troca, por que, que a gente só fica bem, né, quando está bem, sabe? Então é isso, aí eu fiz o trabalho e comprei o meu kit. E olha só, a falta de merecimento. Na hora que eu fiz o trabalho, eu falei, ai meu Deus, mas eu preciso de tanta coisa, você acha que eu vou comprar esse shampoo aqui com esse valor? Eu já não ia comprar. E eu ia enganar a Deus, porque na hora que eu pedi para ele, eu falei que era para comprar, mas eu mesmo ia me boicotar por causa da minha ainda o restinho da escassez. Eliana, esse shampoo é muito caro, não compra não. Eu falei, não, Jesus, eu vou comprar. Eu pedi para ti e o Senhor viu graça, achou que eu era merecedora, apareceu o trabalho, por que eu não vou comprar? Fui lá e comprei. Então, tem muitas coisas que a gente fica se prendendo com as nossas emoções, coisas que foram ditas na infância, coisas que foram ditas até com 23 anos, eu não sei antes disso o que aconteceu, sabe? E a gente fazer igual Pedro, essa palavra é maravilhosa, a gente não ouvir o barulho e muitas vezes ouvir também, como a Adri falou, ter discernimento, né? Escutar. Ele deu estratégia. Quando aquele pãozinho foi multiplicado, ele deu estratégia ali. Ele deu estratégia, como a Adri falou do bolinho de chuva. O nosso maior vilão somos nós. Deus, ele já deu. Ele falou, o que que você tem? Eu tenho 7 pães, né? Que ela falou dessa palavra, e 2 peixinhos. Então, peraí. Se eu dividir isso daqui, porque ele foi lá, dividiu e ainda teve fé. E multiplicou. Foi o que aconteceu. Eu vi o kit, gostei, falei, mas peraí. E ainda fui lá e comprei ele mesmo. Eu não fiquei olhando no bar aqui na minha cabeça, você não precisa comprar esse negócio. Quantas vezes eu fiz isso? Ou então comprei sem poder comprar. Comprei sem direcionamento dele, sabe? Eu tive direcionamento, eu pedi aquilo. Então eu tinha certeza. Se eu pedisse assim, Deus, eu quero só o dinheiro. E de repente, por compulsão, eu fosse lá e comprasse o shampoo, aí eu estava talvez agindo errado e depois eu ia pagar o preço disso. Então, muitas vezes a gente começa a orar por algo também que não está batendo com o que Deus quer e ter esse discernimento, né? Que Pedro teve, essa audácia, essa força, essa coragem para confiar em Deus, que a primeira coragem, a rocha foi confiar. Que nós viemos cada dia, às vezes, eu falei outro dia que talvez ao invés de pedir, Deus, isso para mim, se eu pedir assim, Deus, aumenta a minha fé. Se eu fizer uma campanha e falar, Deus, aumenta a minha fé, porque a única coisa que ele está querendo é que a gente acredite, que a gente confie nele, que a gente tenha segurança. Fazer uma campanha de 21 dias, Jesus, acrescenta a minha fé. Vai ver. Quando a Eliana traz aqui do trabalho dela, né, do que ela estava com I, Deus abriu uma porta, um trabalho, me traz aqui no 16, 19, eu darei as chaves do reino do céu. O que você ligar na terra está ligado no céu. Então, assim, mas quando que ela teve Deus deu ali, ela cessou e puxou pela fé? Mas quando eu trouxe de forma muito intencional, Mateus 16, Mateus 15, Mateus 14, Deus faz isso com a gente, como se fosse quando a gente vai fazer um teste, o Enem, aí domingo teve a prova do Enem, era para saber que conhecimento que o aluno tinha para ter a pontuação aí para entrar na faculdade. Quando a gente vai entrar numa escola, por exemplo, de bolsa, né? Os nossos filhos entram às vezes na escola de bolsa, faz uma prova para saber até onde está o conhecimento dele. Quando meu filho veio da pública para particular agora esse ano, ele precisou passar por uma prova para ver não a desconto de bolsa, mas para ver aonde que estava o nível de conhecimento dele para a professora ir abordando. E depois do terceiro
terceiro bimestre, né? O Felipe recebeu o destaque de um dos melhores alunos da sala. Mas quando ele entrou, voltou no começo do ano, ela viu todas as dificuldades que ele tinha. Então vamos imaginar que Deus faz isso com a gente também. Então, quando eu trouxe aqui Mateus 16, Mateus 15, Mateus 14 fala desse Jesus que a gente está com medo, que a Michelle já conhece. Tá ali, tô com medo, tô com você, não tenha medo na hora do fantasma. Depois é aquele Deus que supre, multiplicou. Porém, aqui no 16, ele já traz esse o Cristo, o Cristo. Então, Eliana, aqui, quando você já desenvolveu a sua fé, esse nível de intimidade, de conhecimento dele, conhecer tem intimidade, tá? Conhecer não é só conhecer, como ele falou, não conhece por palavras, conhecimento, conhece pelo sangue, pela revelação do Espírito. Como que a gente conhece Deus pela revelação do Espírito? Conforme a gente vai se envolvendo. Quando Maria e José foram ter intimidade, na palavra fala, José conheceu Maria. Não é conhecer igual eu conheço aqui, vou conhecer a Hilda. Ele tem intimidade, tirou a roupa, eles dormiram junto e conceberam depois, né? Tomou para si como mulher. Isso é o conhecer, é ter intimidade. Mas para ter esse tipo de intimidade que a Eliana falou e Deus ligou na terra o que está ligado no céu e aconteceu, ela já vinha nesse processo de desenvolvimento. Mas aqui é o ponto da Eliana, então é o 19, porque ela ligou na terra, ligou no céu e aconteceu. Mas ela já, esse Deus, da forma com que ela via, eu não vejo só um Deus que está ali me suprindo com pão na multiplicar. Não é só um Deus que ele, quando eu tô com medo, ele aparece, achando que é um fantasma, ele aparece. Ele é o Deus vivo. Ele é o Deus, é uma convicção de alma mesmo e de espírito. Porém, Michele, quando você traz aqui, você pediu, você fez a sua parte, eu orei, eu clamei, tananã, e aconteceu tudo errado. E aí você acabou se recolhendo. É isso, você está ouvindo essas vozes como se você não fosse merecedora e completa o que a Helena falou. Em algum momento lá na infância, como se você não fizesse alguma coisa e foi punida e para o quarto, ou não tem direito de expressar os seus sentimentos e reprimiu. Então você recolhe. Mas isso é fruto do quê? Olha aqui, é compensação. Eu fiz jejum, eu dediquei, eu pedi, eu orei. Quando aconteceu tudo errado. Então, assim, você se sentiu injustiçada. Isso é uma raiz de amargura que vem lá de trás. Então, por isso que alinhar as emoções. E quem alinha as emoções? A gente aprender a alinhar e pôr a graça desse lugar que ele está te levando. Para ele curar essa injustiça, esse comportamento que você está tendo, fugindo dele, são as vozes que você está ouvindo, e a voz do quê? Que vem de uma raiz de amargura, é uma raiz, gerou algo dentro de você mesmo inconsciente. E que bom que ele está te trazendo nessa mesa para falar. Que oportunidade de olhar, é um espelho, olha, tem coisa aí, eu quero te levar para o nível do que você ligar na terra, está ligado no céu. E todas as nossas emoções e nossas dores se tornam um propósito. Então, eu quero te falar uma coisa hoje. Quantas pessoas, depois que você superar isso, vai chegar para você nessa mesma situação? Olha, Deus, aleluia. Assim, eu quero olhar para o lado que, se está acontecendo isso, eu vou me superar, eu vou me curar, e amanhã ou depois, quantas almas vai vir nessa mesma situação? E eu vou poder, eu sei do que eu estou falando, porque se a Eliana... Congelou para vocês aí também? Você congelou, minha amiga. Voltou. Então, quando a gente descobre uma dor, que tudo que Deus faz para a dor da gente é um propósito. Quando eu descubro e eu me curo, eu elaboro e eu vou ser a voz. Se a Eliana está falando de fé, se a Eliana hoje está falando que ela pensou, ela acreditou, aqui no inconsciente dela e aconteceu, é porque eu tive que passar praticamente fome naquele dia. É porque aquele dia eu não tinha nem o que comer na hora do almoço. Então, a Michele... Aí hoje eu consigo falar isso para a Michele. A Michele amanhã ou depois vai conseguir falar para uma multidão o que é se afastar de Deus no momento da dor, sabe assim, de se esconder. Então, todas as nossas dores vêm o propósito. Elabora isso e saiba que você vai poder falar para muitas mulheres. Olha, não é assim. Eu também já passei por isso. Vai ser assim. Amém? É isso. Para a gente ouvir aqui a Hilda e a Raquel complementando tudo que é exatamente que a Michelle Pomp traz essa vulnerabilidade, traz um ponto, a Eliana. As vozes que a gente está ouvindo nos leva para um lugar. E o lugar que a gente está, a gente consegue enxergar esse Jesus.
esse Deus vivo. Fala um pouquinho, Hilda. Amém. Consegue falar? A Hilda, olha, a Hilda faz tempo que eu não falo com a Hilda. Que delícia você aqui. Seu áudio está fechado, meu amigo. Você consegue abrir o áudio? Bom dia. Bom dia. Agora? Tô. Agora sim, voltou seu rosto aqui. Voltou. Agora sim. Então, aí eu tô porque eu fico cuidando da minha mãe, então é uma corrida, né? Ela acorda, eu tenho que ir. Mas então, como eu estou ouvindo aqui, pelo que eu escutei, daqui eu posso falar um pouco também sobre esse assunto. Eu passei também por uma dificuldade grande, assim, um sonho do meu esposo, que ele queria ter o carro, né? Trabalhar de Uber, ele sempre alugou, locamos sempre carro. Era uma dificuldade grande também. E eu consegui um dinheiro bom e o meu esposo foi comprar esse carro. E era um leilão falso e não conseguimos o carro. Aí eu falei assim, meu Deus, é o sonho dele e também meu sonho, porque a gente precisa do carro, né? Mas aí eu entreguei tudo para Deus, porque eu acho que tudo tem que ser na hora certa e a gente não pode se frustrar por causa das dificuldades que vem, porque a gente vive, um dia tá bom, outro dia não tá bom, mas todos os dias temos que estar com a presença do Senhor, né? Sem Deus a gente não consegue chegar em lugar algum. Então, todos os dias é um aprendizado para a gente crescer na fé e saber que Deus está na frente. E a gente não pode perder o foco. Mesmo o valor, que foi bem significante para a gente, e muitas pessoas não entendem, muitas pessoas riem, né? Não conseguem entender. Você tem que superar todos esses problemas ainda da perda. Você tem a perda, ainda tem que superar as pessoas nossa, olha, tola, caiu num golpe, não sei o quê, que as pessoas falam, né? É uma luta, assim, que a gente tem que estar todo dia se pondo Deus na frente para mostrar que Ele é o maior de todos e Deus pode me dar o melhor ainda do que eu perdi, né? E para mim não me frustrar com essa situação e que Deus ainda vai me abençoar nessa área, se for da vontade dEle, né? Olha que interessante. Todas as nossas dores, como bem a Eliana colocou, todas as nossas dores, cada uma que tem uma dor, é literalmente uma oportunidade da gente olhar. É como se fosse um espelho. A Michelle tem uma dor, a Raquel uma dor, a Eliana uma dor, eu uma dor e a Hilda. Vamos trazer, a Hilda caiu num golpe. Então, assim, além da perda do dinheiro, tem que lidar com tudo isso, o julgamento das pessoas, as vozes que ela está ouvindo. Essas vozes que ela ouve, que muitas vezes é o diabo que usa as vozes de pessoas muito próximas, como eu já ouvi da minha mãe, para nos levar para algum lugar, um lugar de plena confiança. Então, estão dois pontos. A voz que a gente ouve nos leva para um lugar. E a partir deste lugar que a gente está, distante ou perto de Deus, a gente consegue enxergar. Esse é um ponto aqui para a gente. Ó. Então, o que, que você ouviu? Então, certamente ela foi julgada, ela foi, como assim? Então, ali foi lidando com os dores que ela foi confiando no Senhor, tirando o julgamento. Errei, o que, que eu aprendo com isso? Sai da culpa e entra na autorresponsabilidade. O que é que eu atraí essa situação para olhar? Sempre é cura, a gente está aqui para ser curado o tempo inteiro. E o segredo da cura é olhar para a dor. E quando vem a dor, é isso mesmo. Por que, que eu estou passando por isso? Para que eu estou passando por isso? Não trazendo condenação. Deus não trabalha com condenação. Ele trabalha com constrangimento e ensinamento. Ele é pedagógico. E ele usa as nossas dores, como eu trouxe um exemplo aqui. A professora da escola queria saber que nível que o Felipe estava. Deixa eu entender. E a partir do momento essas vozes nos levam para essa verdade. Quando a minha mãe disse que eu era uma mulher abandonada, esse lugar me levaria para um lugar de dignidade. Talvez eu pudesse estar em um abismo abaixo. Não, eu vou ouvir a voz que eu sou, mesmo que eu entrei num divórcio. Tenho a autorresponsabilidade deste lugar. Sim, tem autorresponsabilidade como qualquer escolha. Eu sou filha, é essa voz que eu vou ouvir. Essa voz me leva para perto dele. O que, que eu aprendo com isso? Aprendi várias coisas nesse processo do divórcio, da minha dor, trazendo aqui, tá? Vários ensinamentos. Mas eu estando perto dele, eu consigo, a forma como quis enxergar. Então, trazendo para a Hilda, ela passou por esse processo. Quais vozes ela ouviu? Burra? Caiu numa. Como assim? Que golpe, que inocente, julgamento. Ela foi trabalhando isso dela. Não, o que, que eu aprendo com isso? Isso faz ela olhar um Deus que vai suprir. Semana que vem eu vou trazer, que eu não quis trazer tudo hoje, eu destrinchei,
Que por que na hora que a gente pede, como a Michelle, na hora que a Hilda pede, na hora que eu peço, as coisas às vezes não acontecem, tem um porquê. Como a Hilda falou, se Deus quiser, ele vai dar. Ele tem tudo para nós. Quando ele falou, ligou na terra, tá ligado no céu como Eliana. Mas quando ele dá para nós, ele é pai. Vocês dariam hoje uma Porsche para Gigi? O seu carro para Gigi dirigir na Raposo? Na Dutra? Daria para o Felipe? Entende? Deus é pai, ele sabe por que ele dá ou deixa de dar, ele sabe. O que a gente precisa é ter total confiança, que é a palavra que ele usou. Se ele fez, ele é Deus, se ele não fez, ele é Deus. E se tem uma coisa que o Senhor quer de nós, não é idolatria, é adoração. E a adoração dele é confiar, espírito em verdade. Se ele fez, está feito, se ele não fez, está feito. Porque a gente entra no julgamento. A gente entra no julgamento, o julgamento não provém dele, ele não julga, ele trabalha com autorresponsabilidade, filhos maduros. Se a gente ainda está se comportando como filho mimado, ele não deu, ele tirou. Esses dias meu filho, eu falei que ele não ia descer para o condomínio, ele começou a bater o pé, eu parei, eu comecei a olhar para a cara dele, bateu o pé com 15 anos, parecia que tinha 3. Pensei dentro de mim, não está preparado ainda para ir para o próximo nível. Dando chilique por causa de um não. Chilique por causa de um não, Michele. É filha mimada. Deus não confia coisas para filha mimada. É filha adulta. Filho tem direito, quem tem acesso é adulto. Talvez na hora dele entregar para você o que você queria, você deu chilique, ele falou, não está preparado ainda, é cuidado. Como que eu vou deixar o Felipe andar aí no centro de São Paulo sozinho se dá um chilique na hora que eu digo um não para ele, com 15 anos? Essas somos nós. Um chilique, porque Deus não deu o que queria. Ele achou que ia dar, tirou. Chilique é criança mimada. E aí, às vezes, eu vou dar um exemplo rapidinho aqui para a Hilda, observar que ele deu tudo para nós, ouro e prata, e a gente observar se a gente não está ainda naquela mentalidade um pouco mais fraca. Então, assim, claro, eu agradeço, tudo é permissão dele, mas a gente precisa olhar e ter um cuidado também. Lembra que eu falei que mesmo ele dando para mim, eu ainda estava duvidando ontem. Na hora que eu falei, Deus, vai aparecer um trabalho, eu falei para minha amiga, com a minha boca, vai aparecer um trabalho e eu vou comprar esse kit. Mesmo ele dando, eu ainda falei assim, no outro dia que eu ganhei o dinheiro, recebi o dinheiro, eu falei assim, não, Deus, esse kit é muito caro, eu não quero ele não, porque eu tenho outras coisas para pagar. Então aqui, ó, às vezes nosso maior vilão, Deus, que ele quer que a gente pensa, Hilda, você tem certeza que esse carro será a bênção, será o desejo do seu coração? Se você pensar, o que você perde em pensar, Deus, eu acredito que o Senhor vai me dar. E o que você perde se você falar assim, talvez Deus não quer me dar. Então, usa a mentalidade positiva, tá, Hilda? Deus vai te dar. Deus, eu creio que o Senhor vai me dar. Você não está perdendo e Ele não vai te julgar se você tiver fé desse jeito. Eu sei que a tua vontade é boa e perfeita. Não me deu agora, mas eu sei que o Senhor vai me dar. Eu visualizo, eu acredito, eu já estou vendo o meu marido com esse carro. Não vai perder, você está aí sentada. Você pode mudar essa mentalidade. Você pode tanto pensar, Deus, se não for da tua vontade, ou você pode, Deus é da tua vontade, eu vou ter esse carro. Você não vai perder nada, o tempo vai passar e as coisas vão acontecer de uma forma mais positiva. Tá bom? E semana que vem, Hilda, se você conseguir estar aqui de novo, gente, eu vou trazer, é que eu não quero trazer aqui para a gente não misturar muito, porque o objetivo é a gente degustar cada alimento, né? Porque se a gente misturar macarrão com feijoada, a gente tem uma congestão. Mas essa parte que a Eliana está falando, o Senhor tem tudo para nós, está ligado na serra, está ligado no céu. Nós somos o Pedro, veio da rocha, era uma parte dele. Porém, às vezes, qual é a intenção e a motivação daquele movimento? Quando você vai para um leilão comprar um carro, qual que é o objetivo de comprar esse carro mais barato? O Senhor vê a intenção, então está expondo para fora uma dor. Quando Deus não entrega para a gente, não é porque Ele é ruim, no tempo do espera é um tempo de preparo. Então, declarar sim, Ele vai me dar. Claro que Ele vai. Em Provérbios 37:4 fala, deleite no Senhor, esteja pertinho dEle, é mais que confiar, esteja perto, que Ele realize o desejo do coração. Ele sabe tudo que nós precisamos, o meu marido, o que a Michelle busca, o que você busca, que a Eliana busca, a Raquel busca, mas nesse período, foi primeiro, ele pode ter te dado vários sinais que não era, e a gente vai lá querendo fazer com as forças dos nossos braços e faz. Eu tenho situações que eu entrei que o Senhor deu sinal, eu que fingi que não ouvi, primeiro, pois eu culpo ele. Segundo, às vezes ele permite, não é nem porque ele queria. Muitas vezes, Davi, ele não queria deixar o filho fazer a festa, mas na hora que ele permitiu, de tanto que ele insistiu, aconteceu a tragédia lá, a história de Davi com os irmãos que se mataram lá. Porém,
Porém, às vezes o Senhor permite para trabalhar o nosso coração, é onde ele encontrou. O meu divórcio foi aonde ele trabalhou meu coração. Será que ele tinha isso para mim? Talvez não, no meu caso. Mas foi aonde ele encontrou meu coração para trabalhar. Porque eu estava com a dureza de coração, eu era soberana. Vocês entendem que Deus sempre ele quer tirar o melhor de nós e nos curar? Quando em Josué fala que ele tinha que entrar em Canaã, ele perdeu a batalha ali na cidade de Ai. Aí Josué virou para ele e falou assim: Deus, como que a gente perdeu a batalha de Ai? Que vergonha! Se a gente secou o Rio Jordão para a gente passar. Aí Deus falou: levanta, Josué. Tem pecado entre vós, tem cobiça entre vós. Então, muitas vezes tem algo com a gente que Deus não deixa a gente avançar e recua, justamente porque é cuidado dele para conosco. E a gente vai entender que no tempo da espera, ele vai nos limpando, que eu quero trazer a mensagem da semana que vem. Mas quando a Eliana falou, é isso, o trabalho de pensar que Deus vai me dar meu marido, vai restituir eu como papel de esposa. Porque, de repente, o papel de esposa para mim é tão importante quanto o carro para você, é tão importante quanto o que a Michelle quer, tão importante que a Eliana quer. Cada um... Gente, tem gente que fala, como você quer casar de novo? Como assim quer ser esposa? É o desejo do meu coração. Para mim, isso vale muito mais que de repente, tanto quanto um carro para você. De repente, para mim, um carro é tão pequeno. Tão pequeno. De repente, que a Michelle é tão pequeno para mim. Ou que a Eliana é tão grandioso para mim. Entende? Então, o que eu quero trazer aqui, que realmente a Eliana falou, é declarar o Senhor, ó, o que está ligado no céu está ligado na terra. Mas para quando ele disse para Pedro, o que está ligado na terra está ligado no céu, foi o nível que o Pedro já estava. O nível de revelação que o Pedro já tinha. Só que o Pedro ter esse nível de revelação com ele já tinha visto Jesus repartir o pão, ele já tinha andado com Jesus sobre as águas, entende? É esse nível de intimidade que a gente vai tendo com Jesus. O lugar que a gente está faz a gente enxergar quem é esse Jesus. E conforme a gente enxerga ele, ele dá pra gente, entrega mais pra gente, ele confia. Na verdade, gente, Deus não dá nada pra gente, tá? Deus não dá nada pra gente, Deus nos confia. Nos confia filho, nos confia ministério, nos confia trabalho, nos confia coisas. Você realmente é confiável a ponto de ele entregar tal coisa? Será que você não vai se corromper? Será que eu quero tanto meu papel de esposa, mas será que eu sou confiável para ser essa esposa? Ou vou envergonhar o nome dele de novo? Porque eu envergonhei no primeiro casamento. Simples assim. Deus é simples, é complexo, mas é simples. A gente que ainda está no processo. Ligado no céu e ligado na terra, gente, eu vivi isso, é por isso que eu tenho sede de falar, me desculpa, é que eu vivi isso 50 anos da minha vida. Eu declarar, igual a Adri falou, declarar, corpo, alma e espírito, eu declaro, eu falo, eu declaro, Senhor, que o Senhor vai me dar, mas só a minha palavra vai estar ligada lá? Não. O meu coração, a minha mente. A mente é o ensaio da alma, a mente é o que vai para aqui. Primeiro eu penso aqui, vai para aqui, automaticamente vai para ele. Então, é tão difícil, gente. Eu vou falar para você que é um processo que, por isso que eu falei, todos os dias pede para Deus aumentar a sua fé. Porque não é fácil. Eu não vou falar aqui que é facinho eu acreditar. Porque ele falou, se você acreditar, coisas maiores que eu, você fará. Se você acreditar, você terá o poder de mover montanhas. Então, esse acreditar está aqui na nossa alma, na nossa mente e coração. Eu declaro, mas eu visualizo. Meu Deus, eu preciso acreditar de verdade. Gente, isso dá até calafrio na mão. Porque ele falou que se você fechar o olho e acreditar, eu posso até ter meu carro do ano ali na frente. Mas ele sabia que eu não ia. Então, todos os dias eu peço para Deus acrescentar, porque tem coisas que não estão acontecendo, porque eu não estou ligada no céu aqui, ó. Eu estou ligada aqui só, na boca, eu falo, mas lá dentro mesmo, na hora que eu deito, eu não acredito. Na hora que eu não acredito. Então, vamos pedir para Deus, para a gente ter essa fé de Pedro, né? O que é Jesus para mim? Jesus é esse que falou que se eu acreditar, coisas grandes, eu teria o poder de mover as montanhas. Eu sei, Dri, que tem muita mistura aqui quando eu começo a falar disso, mas é porque eu acho que é um tempero para essa palavra que você está falando. É um tempero, faz parte. Porque se a gente não romper essas barreiras de quem é Jesus, olha, Pedro foi audacioso, ele foi corajoso, eu sei quem você é. Quando a gente tem certeza de quem Jesus é, e às vezes a gente não tem culpa de não saber. É um processo. É um processo. Nos, né? Ela agora vai ter muito mais, quando vir uma outra proposta, ela vai ter muito mais sabedoria para lidar com isso. O que ela vai fazer? Vai ficar envergonhada? Não. O que eu aprendi, né, com isso, né? Eu não vou fazer mais isso. E eu vou falar para pessoas que chegar e falar assim, olha, eu estou com proposta assim, assim. Olha, cuidado. Cuidado que talvez pode ser golpe. Você pode ajudar várias pessoas que vai cair num golpe.
Gente, eu tenho vontade de chorar, porque Deus, tudo que a gente passa nas nossas vidas, Deus, ele tem transbordo. Toda aquela dor, tudo que a gente passa, ele tem transbordo na vida dos outros. E o sentido da nossa vida é a real felicidade, o prazer da vida é transbordar. E como a Adri sempre falou, o sol veio para aquecer, o morango para dar morango para nós, manga para... E nós viemos para alguma coisa. E a gente fica muito mais na nossa identidade quando a gente transborda aquilo que está dentro da gente. Então, você, Hilda, tem um transbordo. Não é humilhação, não é vergonha, é transbordo. Eu posso dar até palestra para pessoas que vão cair em golpe. Poxa, é o que mais tem. Gente, Deus usa toda a nossa dor, é o nosso propósito. Michele, depois que você curar, isso vai ser um propósito. Você vai tocar outras Micheles. A Hilda vai tocar outras. Gente, tudo aquilo que Deus entrega para edificar, a gente só tem que tomar cuidado, que é pedra de tropeço. Então, se a gente está tropeçando, mas é porque tem uma edificação. Olha a partir do céu, não a partir da terra. É aqui que eu quero trazer. O que que a gente está ouvindo? Põe a gente num lugar bem distante de Deus, porque perto dele a gente vai começar a ter essas experiências, como eu trouxe aqui, Mateus 14, Mateus 15, Mateus 16, a ponto de Pedro. Pedro, esse nível de ousadia, mas olha como que ele vinha caminhando com Deus, perto, ouvindo Deus. Esse é o convite para mim, para vocês. E tudo que eu trago aqui, toda palavra que eu trago, é isso que a Helena falou: é o pão que eu comi, preciso repartir com os irmãos, eu preciso repartir. Repartir. Hoje eu tenho uma cliente que eu trabalho no individual, que ela está passando por um processo de divórcio. Eu passei o que ela está passando hoje, exatamente hoje. Eu passei exatamente 5 anos atrás. Hoje eu posso falar para ela os caminhos. Todo mundo precisa de mentor. Calma, vamos cuidar disso. A Helena está doida. A ansiedade dela é pôr as coisas em ordem. Depois que põe em ordem, vem a ordenança do Senhor. Agora não adianta, ela tem que pôr em ordem. É isso que a Helena está falando. E o que eu aprendi com isso? Michele, o que eu aprendi com isso? Raquel, o que eu aprendi com isso? Helena, o que eu aprendi com isso? Para poder ajudar outras pessoas. Eu quero ajudar de forma edificante, tá? Igual Efésios fala, se eu tiver que me abrir minha boca para edificar. Eu falo para os meus filhos, se for para destruir, o Senhor me cale. Me cale igual você fez com Zacarias. Fica 9 meses calada. Entendem? Raquel, para a gente finalizar aqui 9h30, você consegue falar? Não sei se você está aí para a gente fechar, porque eu queria trazer essa mensagem para a gente refletir nessa mesa. A gente acabou de comer, quando a gente come, a gente o nosso estômago vai digerir todo o alimento, aí vai separar os nutrientes do que vai mandar para os outros órgãos. E esse é o objetivo dessa mesa. A gente comeu aqui, cada uma comeu, de repente a Michelle comeu mais saladinha, a Hilda comeu mais o molho o macarrão, a Helena comeu mais, sei lá, a carninha, cada uma comeu mais alguma coisa, que esse alimento sirva para nós mesmo. Não é para o nosso marido, para o nosso filho, quem estava na mesa que comeu. E essa comida, ela serve para nós. Claro que a gente depois vai transbordar, né? Comi maravilha, fui numa churrascaria, amei comer aquela carne, a gente traz, mas só a vitamina da carne serviu para gente, para gente. Então, que essa palavra realmente venha digerir no seu estômago, Michele, venha digerir no seu estômago, Hilda, venha digerir no meu estômago, no estômago da Raquel, no estômago da Eliana. E para quê? Para que a gente se fortaleça. O alimento é para nos fortalecer. Tá? Então, eu queria muito, só para a gente fechar, que acho que a Raquel não consegue falar para eu orar, eu quero fechar hoje com essa mensagem. O que eu estou ouvindo? Que voz eu estou ouvindo? A voz da minha alma? A voz do meu espírito? As vozes externas, os barulhos dos ventos externos? Aqui só a sabedoria consegue ajudar a gente a discernir. E a sabedoria, ela vem de um temor de Deus. Esse temor, Michele, que você tem, que não é medo, é temor. Então, com a sabedoria, eu tenho discernimento. Deixa eu entender, que voz é essa? E a voz que eu ouço me leva para um lugar. E deste lugar que eu estou, eu consigo, como eu estou enxergando Deus. Um Deus que me dá autoridade que eu ligar na terra, eu estou ligando no céu. Um Deus que multiplica. Um Deus que me protege quando eu estou com medo. É isso. É isso que eu queria deixar essa palavra. Como você vê Deus? Raquel, já vou fechar para a gente orar. Você quer completar alguma coisa? Ficou só degustando a palavra? Eu fico correndo.
É, Atende o vizinho, atende o cliente, atende o telefone. a Eu Mas gente que também. bom que você está aqui persistindo, que bom. A é, gente fica, a gente toma isso como, né? Ela tem tudo, mas ela está aqui, olha só. Outra pessoa Estou já teria desistido, escutando. já ia fazendo. É, que bom, né, Adri? Até almoço. a gente só precisa desse discernir, gente, como a gente está numa mesa seguro, discernir. Que bom que a Raquel está aqui, ela poderia não estar. Mas Marta, Marta, faz uma coisa de cada vez. Muitas vezes a gente perde bênção porque a gente fica dividida com coisas. Eu falo por mim, tá? Estado de presença, às vezes o Senhor, uma horinha, te dando uma hora, por isso que a gente tem que honrar o horário, uma horinha. E Marta, Marta, eu meditei muito sobre essa palavra. Eu era uma mulher que fazia 10 coisas ao mesmo tempo. Quantas coisas eu perdia? E ele fala, faça uma coisa de cada vez. Tá lá, eu vou trazer essa passagem pra gente. Que bom que você tá aqui, Raquel. Mas talvez sirva de reflexão para nós. Será que eu preciso fazer 10 coisas ao mesmo tempo? Marta, Marta, a melhor parte quem pegou foi Maria. É Vamos orar verdade. em relação a isso, tá bom? Pai amado, Pai bendito, obrigada, Senhor, por essa mesa. Obrigada, Senhor, por essa mesa, uma mesa de alimento. O Senhor não é um Deus que condena, nem que pune, nem que nos quer longe. O Senhor quer perto como um pai. Mas, Senhor, que os nossos corações estejam voltados para o Senhor sem nenhum engano, Pai. Que o Senhor nos tire do engano. E que essa palavra seja para nos alimentar, Pai. Obrigada por isso, que eu possa ouvir somente a sua voz, que eu possa discernir a voz externa, a voz da minha alma, que eu possa estar com a voz do Espírito, Pai. Cada dia mais eu me relacionando com o Senhor com intimidade, como um pai que protege, um pai que provê, um pai que cuida, um pai que constrange, que ensina nos constrangimento e que nós possamos dar o melhor para o Senhor. Essa, a nossa maior oferta é a nossa, somos nós ofertando o nosso tempo, ofertando a nossa entrega ao Senhor. E a oferta é algo que o Senhor sente. É exalando um bom perfume. E que o Senhor possa sentir essa nossa oferta, de ter um coração quebrantado para aprender mais do Senhor. E eu declaro sobre a vida da Michelle, ouvindo as vozes do Senhor. Eu declaro ouvindo sobre a vida da Hilda, ouvindo a voz do Senhor. Eu declaro sobre a vida da Eliana, ouvindo a voz do Senhor. Eu declaro sobre a vida da Raquel, ouvindo a voz do Senhor. E eu declaro sobre a minha vida, ouvindo a voz do Senhor. E ouvindo a voz do Senhor, eu consigo discernir o que vem e o que não vem do Senhor. Escutando a voz do Senhor, eu consigo enxergar o Senhor, que é mais que um Deus protetor, um Deus provedor. O Senhor é o nosso Deus, o nosso Senhor, aquele que nos guia em toda a verdade. Obrigada por isso, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Amém, igreja. A galera falou amém. Amém, ó. Um dia